Bom dia, ouvintes. Somos o grupo que vai falar sobre a carta encíclica de Tutti Fratelli, do Santo Padre Francisco sobre a fraternidade e a amizade social. Desde as primeiras páginas, o Santo Padre nos diz que sua intenção com esta encíclica não é resumir a doutrina sobre o amor fraterno, mas insistir em sua dimensão universal em sua abertura a todos. O Papa diz que a encíclica social é uma contribuição à reflexão para que, perante as várias e atuais formas de eliminar ou ignorar os outros, possamos reagir com um sonho de fraternidade e amizade social e que não pare nas palavras. Embora eu tenha escrito a partir das convicções cristãs que me encorajam e me alimentam, tentei fazê-lo de forma que a reflexão se abra ao diálogo com todas as pessoas de boa vontade, diz o Papa. No capítulo 1, As Sombras de um Mundo Fechado, o Papa Francisco adverte que os passos que a humanidade deu direcionou a um rumo com várias formas de integração, que pareciam ter ficado para trás, com o retorno de conflitos anacrônicos que pareciam superados e de nacionalismos fechados e agressivos. O Papa relata ameaças como a perda da consciência histórica, a polarização política, a imposição de um modelo cultural único, a desigualdade que favorece o crescimento da pobreza, as várias formas de injustiça, a escravidão moderna, as guerras, os ataques, as perseguições por motivos raciais ou religiosos, a globalização sem rumo, a pandemia, a desinformação e a ameaça aos imigrantes. Apesar dessas densas sombras que não devem ser ignoradas, o Papa assegura que, com esta encíclica, pretende deixar uma mensagem de esperança. Deus continua a lançar sementes de bem na humanidade e recorda o heróico trabalho do pessoal de saúde e do hospital durante a pandemia, dos funcionários de supermercado, dos zeladores, dos transportadores, dos voluntários, dos padres e dos religiosos, que entenderam que ninguém se salva sozinho. Seguindo adiante, no capítulo 2, Um Estranho na Estrada, o Santo Padre cita o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, um ícone iluminador capaz de evidenciar a escolha fundamental que devemos fazer para reconstruir este mundo que nos dói. O Papa explica como desde o Antigo Testamento existe um apelo ao amor ao estrangeiro. No Novo Testamento, o amor fraterno ressoa com força com citações como: todo direito atinge sua plenitude em um único preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. O Papa lamenta como o crescimento da humanidade em diferentes aspectos ainda não mudou a forma como apoiamos os frágeis e fracos de nossas sociedades desenvolvidas. Acostumamos-nos a olhar para todos os lados, ignorando as situações até que elas nos acertem de forma direta. Ele reconhece que às vezes o surpreende como a Igreja demorou tanto para condenar com força a escravidão e as várias formas de violência. Mas, com o desenvolvimento da espiritualidade e da teologia, não há mais desculpas para isso. No entanto, ele lamenta como alguns se sentem encorajados para sustentar várias formas de nacionalismos fechados, violentos e atitudes xenofóbicas. Para isso, ele acrescenta que é importante que a catequese e a pregação incluam de forma mais direta e clara o sentido social da existência, a dimensão fraterna da espiritualidade e a convicção da dignidade inalienável de cada pessoa e as motivações para amar. Capítulo 3. Pensando e criando o mundo aberto. Ao tratar do capítulo 3, já vem logo com uma percepção de mundo mais liberto da sensação, crítica que a igreja sempre mostrou na história. Nesse capítulo, a religião, visto que é uma visão do Papa, é sobre como o amor entre os seres é importante para o desenvolvimento social. Ele mostra como o ser humano, além de suas ideologias mais restritas, como família, amigos,
não são suficientes para se sentir como ser. Quando nos vemos de forma mais restrita, como nós, vemos que a idealização é de egoísmo e de autopreservação. Além desse aprendizado de que não somos apenas nós, do ser e de quem tem ideologias semelhantes, o Papa aponta uma importante reflexão, que todos os crentes devem reconhecer isto. O primeiro é o amor. O que nunca se deve estar em risco é o amor. O maior perigo é não amar, isto é, independente de ideologias ou afins, o amor entre os seres deve prevalecer. Se é um ser, merece amor, merece respeito, merece empatia. Pode-se perceber, portanto, que com a simples reflexão que o Papa traz, ele possui uma dignidade humanitária. É pensar em como a humanidade é importante para um todo. A questão do egoísmo, autopreservação que eu citei, é apenas um dos passos para se chegar ao não amor. Cabe a cada um de nós sermos abrigos para o outro. A forma que temos de disponibilizar empatia, respeito e amor transforma o mundo em terra. Abrigo e até mesmo trabalho para todos, para que assim não falte o básico material para uma grande parte da população. Capítulo 4. Um coração aberto para o mundo inteiro. Neste capítulo, o Papa trata sobre a questão dos imigrantes, que além de desrespeitados em seus países, correm risco de serem desrespeitados como seres em países que os abrigam, ressaltando que não é uma maioria que os destrata. São aqueles que consomem de egoísmo e autopreservação. E é muito importante ressaltar o que o Papa traz sobre esforções com os imigrantes, que é acolher, proteger, promover e integrar. O que o Papa pede para os nativos fazerem com os imigrantes é simplesmente o que todos nós devemos fazer entre nós. Esses 4 verbos são essenciais para uma vida, seja ela em sociedade, dupla ou sozinho. Deve-se respeitar a todos e a si mesmo. O diálogo cabe em todos os lugares. E com os imigrantes não seria diferente. Evitar a esclerose cultural é um caminho importante para a vida social universal. Cabe a nós entendermos que cada um tem o seu valor, cultura e experiência. Por que não utilizar desses meios para agregar um valor? Lembrando que não é concordar ou impor, é respeitar. E algumas vezes sim, concordar e adaptar. Isso é um benefício para todos nós. Troca é algo que agrega, valoriza, enche o ser de empatia, ou deveria encher. Por fim, o Papa traz um relevante conhecimento para ensinar, que nós precisamos desenvolver essa consciência de que hoje somos todos salvos ou ninguém é salvo. A pobreza, a decadência e os sofrimentos de um lugar na Terra são um viveiro silencioso de problemas, que afinal afetarão todo o planeta. Com isso, pode-se perceber que a cultura, a religião, ou o que mais se intitula para desrespeitar o outro, não é em si a religião e a cultura. É o ser humano que ainda não conseguiu a empatia, pois o Papa bem expressou: toda cultura sã é aberta e acolhedora por natureza, de modo que a cultura sem valores universais não é uma cultura verdadeira. Portanto, para seguirmos um novo mundo mais social, nada como o respeito, a empatia e principalmente o amor. Capítulo 5. A melhor política. Começando com uma frase do Papa: para possibilitar o desenvolvimento de uma comunidade mundial, capaz de realizar a fraternidade de povos e nações que vivem em amizade social, é necessária a melhor política a serviço do verdadeiro bem comum. O Papa denuncia que a forma atual de fazer política geralmente não incorpora os fracos e não respeita a diversidade cultural. Especificamente, critica o populismo, entendido como a capacidade de alguém cativar para instrumentalizar politicamente a cultura do povo, com qualquer signo ideológico a serviço de seu projeto pessoal e de sua perpetuação no poder. E o dogma de fé neoliberal, pois garante que o mercado por si não resolva tudo, e assegura que a boa política se baseia no amor, na caridade, na solidariedade, pois uma visão que ultrapassa toda a visão individualista nos faz amar e nos leva a buscar o bem-estar de todas as pessoas. Capítulo 6. Diálogo e amizade social.
O diálogo é o primeiro passo para nos aproximarmos, para nos expressarmos, para sabermos, para tentarmos compreender e encontrar pontos de contato. No entanto, o Papa garante que não devemos confundir o diálogo com uma febril troca de opiniões nas redes sociais, muitas vezes guiada por informações nem sempre confiáveis. O diálogo social autêntico supõe a capacidade de respeitar o ponto de vista do outro, aceitando a possibilidade de que contém algumas convicções ou interesses legítimos. No entanto, o Papa alerta para os riscos do relativismo, que, disfarçado de tolerância, acaba facilitando os valores morais a serem interpretados pelos poderosos, de acordo com a conveniência do momento. O diálogo que precisa ser enriquecido e esclarecido por razões, por argumentos racionais, por perspectivas diversas, por contribuições de diferentes saberes e pontos de vista, e que não exclui a convicção de que é possível chegar a algumas verdades elementares que devem ser sustentadas. O Papa Francisco propõe mudar a falsa tolerância por um realismo dialogante, onde possamos ser fiéis aos nossos princípios, mas reconhecendo que o outro também tem o direito de tentar ser fiel aos seus. Isso será possível se praticarmos a gentileza. Capítulo 7. Caminhos da reunião. O processo de paz é um caminho que deve ser percorrido com honestidade, sem dissimulações e ocultamentos. A história tem de ser contada como é, e as vítimas dos demagogos devem ter sua memória garantida e respeitada. A verdade, que é percursora da paz, deve dialogar com a justiça, mas também com o perdão e a misericórdia. A violência e a intolerância devem ser cumprimentadas com a reconciliação e o perdão, mas não de maneira submissa, colocando os direitos próprios nas mãos de corruptos e mal-intencionados. Papa Francisco diz que perdoar não é permitir que continuem a rebaixar a própria dignidade e a do outro. Quem sofre injustiça deve defender os seus direitos, precisamente porque deve guardar a dignidade que lhes foi dada, uma dignidade divina. No constante dos grandes acontecimentos históricos, o pontífice afirma as posições de fraternidade e igualdade pregadas na Bíblia e nos preceitos de Jesus. Diz que a pena de morte é indefensável e que as guerras estão longe de ser um fantasma do passado, sendo necessária a reafirmação dos tratados de não proliferação de armas e um investimento em caminhos não bélicos para soluções dos conflitos que possam ser apresentados ao cenário mundial. Capítulo 8. Religiões a serviço da fraternidade no mundo. É necessário perceber a religião como um instrumento de diálogo entre diferentes povos, não apenas em função da diplomacia e tolerância, mas também com o objetivo de estabelecer uma cultura de paz e harmonia, pautada nas diferentes experiências contempladas pelo poder edificante da fé, seja qual for a religião tratada. Na falta de uma verdade transcendente, o Espírito real de Deus, o poder que triunfa é o do individualismo e oportunismo humano, que, rejeitando os preceitos de fraternidade, prega o totalitarismo e nega a dignidade aos diferentes. Usar o nome de Deus para infligir o mal a terceiros é deturpar a palavra em benefício próprio. A partir disso, o pontífice categoricamente influi que o culto sincero e humilde a Deus não leva à discriminação, ao ódio e à violência, mas ao respeito pela sacralidade da vida, ao respeito pela dignidade e liberdade para os outros, e compromisso de amor para todos. A liberdade religiosa como preceito básico de direito deve ser defendida. Nenhuma pessoa deveria ser perseguida por sua religião, visto que todos os conjuntos de crença têm algo de fraterno a oferecer para o debate público e vida em sociedade. A Igreja Católica pede a união dos povos e a liberdade para professar sua fé, mesmo quando vista em situação de minoria. Para o Papa Francisco, o diálogo é a saída para o conflito de diferenças, e mesmo nos acontecimentos mais diversos, é possível trilhar o caminho de Deus, ou seja, o caminho da paz. A encíclica se conclui com um apelo para a unidade dos povos e da fraternidade. Francisco ainda cita personalidades não católicas que tiveram grande importância na luta pela igualdade e compaixão, Martin Luther King, Gandhi e outros, e finaliza com a passagem: em nome de Deus, que criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a conviver entre si, como irmãos, a povoar a terra e espalhar sobre ela os valores do bem, da caridade e da paz.